a partir do versículo 11 até o 13. Primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 11 ao 13. Quando você procura, te convido já no próximo domingo, está aqui tanto pela manhã, uma programação muito especial para as famílias, uma mensagem direta, e à noite também um momento muito edificante que vai começar às 6 horas e vai terminar às 9 horas, que vai ser a celebração para as famílias e também uma noite de caldos, por isso que eu estou falando de 6 às 9, ou seja, é uma programação completa. Você não vai vir 6 e vai embora 7, que a gente vai encurtar, você vai ficar até 9. Por que até 9? Porque até 9 nós teremos aqui no Espaço Multi, que é o nosso terraço, nós teremos uma noite de caldos, tá certo? E aí você vai falar, o que eu vou dar, quanto eu pago? Você não paga nada, você só deve amor, e você vem, e vai ser uma bênção. E, não, mas eu quero ajudar. Se você quer ajudar, procura Ivone, Célia, que aí pode, de repente, ajudar com uma coisinha para um caldo, ajudar com algum descartável, isso aí a gente aceita também. Eu não posso dar, mas eu sei fazer. Eu não posso dar, mas eu sei fazer. Puxa, vamos embora, isso aí é bênção, então chega junto também para fazer. Eu não sei fazer, não posso dar, mas também posso ajudar ali na organização. Venha, isso é bênção, tá bom? Olha, então domingo que vem temos isso. Na quarta-feira agora, essa próxima quarta-feira, os embaixadores do rei estão numa grande missão sobre o culto que vai ser entregue às insígnias, não é isso? E estão assim desejosos, as passagens de posto. E olha, não fique em casa, honre nossos pequeninos, de 7h30 até 9 horas ali na quarta-feira, vai ser... Vai ser muito especial, vamos estar aqui com o pregador de fora, e vai ser um momento assim edificante para a igreja e também para as famílias, tanto a família biológica quanto a nossa família espiritual. Então, olha... Não fique em casa, nossas quartas-feiras estão ficando nesse nível aqui dos domingos, cheias. O único culto ou celebração que eu tenho sentido falta de muitas pessoas, e apesar que hoje tínhamos até um número melhor, é os domingos de manhã, né? De 8h30 às 9h30 ali, eu tenho sentido falta de muitas pessoas. Meus irmãos, eu rogo, não fiquem em casa, a não ser que seja muito necessário. Tá certo? Tem sido mensagens abençoadas. Hoje de manhã ouvimos sobre batalha espiritual e foi, olha, uma mensagem edificante que vai ser liberada, se não me engano, no YouTube amanhã. É isso aí, meninos da comunicação. Mensagem domingo de manhã é liberada qual dia? Segunda? Depois, olha aí e confirma para mim, por favor, aí no script. Vai ser liberada lá no YouTube, mas você já pode ir no YouTube, no Facebook e celebrar conosco assistindo o culto da manhã, indo lá na mensagem, porque tem palavra de Deus para o seu coração. E por fim vamos estar orando também pela Alessandra, que está no hospital desde cedo, e vamos estar orando pela vida dela, clamando, e a poder no nome de Jesus, e vamos estar pedindo ao bom Pai por isso. Eu acredito que todos vocês já encontraram aí, antes que eu esqueça, passeio, né, Sérgio? Passeio. A igreja vai bancar o sítio, assim como falado. A gente está numa situação um pouco contida na igreja, porque está aumentando cada vez mais o nível de ação social na igreja. E é muito nítido isso, não precisa ficar, sabe, nós não somos uma igreja que fica propaganda que se faz. Às vezes eu acho que é até um erro, poderíamos propagar mais, porque tem tanta coisa boa que essa igreja faz, e às vezes a gente, mas nada, vem e veja, é igual Jesus, né? Vem e veja, porque
Porque se vir e ver, vai ver que coisa tá realmente em um outro nível. Então está sendo muita saída para ação social. Glória a Deus que a igreja tem para isso. Para onde está em teu dízimo, a tua oferta? Para ajudar outras pessoas também, não só sustentar essa casa de oração. Mas vimos bem, ouvindo conselhos aqui, conselhos ali, então a igreja vai manter aquilo que seria dezembro. A igreja vai arcar com todo o sítio. Agora, assim como vai manter o que falou dezembro, vamos manter no todo. O ônibus já está alugado. Então, quem deu o nome para ir no ônibus, se lembra que tinha que pagar a taxa que era a do ônibus? Vai ter que pagar a taxa do ônibus. Tá certo? Porque até então, R$20 a taxa do ônibus. Não tem como fazer menos, que o ônibus é 700 e pouco. Dividido por 40 vai dar R$18 alguma coisa, arredondamos para R$20. Então, criança não vai pagar, vai sentar no lugar no ônibus. Não vai sentar no teu colo. Entendeu, responsável? Por quê? Porque quem vai sentar? Quem pagou. Mas eu paguei. Mas o teu filho pagou? Não, então deixa ele sentar no teu colo. Não, no meu corredor quem manda é eu. Então põe 20 cabeças ali, também não vou esquentar a cabeça. Mas no teu corredor do ônibus. Né? Tem muitas crianças, embaixadores e mensageiros, eu gostaria que também todos eles fossem. Então se dá ali, vão embora. Mas não podem, né? Porque o ônibus vai ter que pagar. Entenderam esse recado? Amém? Né? Agora, o carro vai. Agora, está se criando um assunto aí que sem churrasco não dá. De fato, eu em particular, eu amo aquele churrasco que é feito lá, que é o dia todo. Mas nós precisaríamos fazer no mínimo R$700 em churrasco. No mínimo, porque a carne está cara, está tudo caro. O ideal seria R$1.000 para fazer aquele churrascão que a gente faz. Acham que é barato aquilo lá? Não é não, meu irmão. E aí, se quiserem, eu calculei alguma coisa, falei até com o Sérgio, falei com o Henrique, eu falei, Sérgio, Henrique, se sem pagantes darem R$10, é R$1.000, vai fazer um churrascão que pessoas vão sair lá cansadas de comer. Agora, não vamos também criar situações. Até quarta-feira eu vou sentir, estou lançando aqui agora a ideia, como conversei, entendeu, Sérgio? Estou lançando. Se até quarta-feira eu perceber que entendeu, então a gente vai embora. E que se não der, não vai dar para ir. Então vamos só, dá para ir, deixa eu corrigir, dá para ir fazer o churrasco. Porque aí já vai. Quem dá no ônibus? R$20 pelo lugar. E quem vai de carro? Vai pagar a tua gasolina e vai embora para o sítio, ponto. Vai ter que dar o nome, ó, vou de carro, X pessoas, é isso, e você vai. Agora, eu acho que é muito bom churrasco. Imagina, R$10. Ah, pastor, mesmo assim, eu vou pagar um ônibus e vou pagar R$30. Meu irmão, desculpa, mas nem almoçar 500 gramas no shopping você almoça mais por R$30. Desculpa a franqueza, porque parece que às vezes a mesquinharia é só para as coisas da igreja. Desculpa a franqueza, eu prefiro falar de púlpito. Prefiro falar de púlpito. Porque às vezes a gente ouve coisas que falam, quando não tem, não tem. Eu reconheço, tem dia que não tem R$1. Não tem, não tem. Agora falar, tá caro. Não tá caro, não. É mais fácil falar assim, eu não tenho dinheiro. Aí, mas eu quero ir. Então vem, tranquilo, vem conversar na humildade. Que a gente, vamos lá, a gente conversa. Agora, tá caro, por isso que eu não vou. Não fala isso. Tá barato demais. Barato demais. Tá? É o City 3, piscina, quem tem rede pode levar, praticar a rede, deitar lá naquele lugar, tem campo de futebol, tem campo de vôlei, agora tem área lá de animais também, tem um espaço de jogos, sinuca, ping-pong, totó, é muito bom. Então vamos embora, beleza? Já falei demais, não... Opa, benção, muito bom, irmã Verônica, amei vê-la, a Vandeci também. Então aí, hoje eu vou. Procura o Sérgio hoje, não é isso, Sérgio? Hoje. Procura hoje. Já quando eu vou de carro, vou de ônibus. Vou de carro, vou de ônibus. Ó, se tiver meu churrasco, pode botar meu nome que eu vou entrar nesse negócio. E vamos embora. Tá bom? Ah, minha família é muito grande, pastor. Como eu vou fazer? Já vou com todo mundo de ônibus. Aí são coisas que conversam no particular e a gente vai tentando ajustar. Mas a princípio, R$10 para todo mundo, acabou. Tá bom? E segue fluxo. Fala comigo, filho. Não, digo do churrasco, tá?
do ônibus, 20. E quem vai de carro, só vai. E 10 do churrasco. O 10 seria 2 de churrasco. Mas eu vou de carro. Você não vai comer? Então, R$10. Pensa aí. Ainda assim está no bom preço. Cada um. Todo mundo paga, tá? A única coisa que foi de criança até que anos mesmo, Sérgio? Até 10 anos não paga, até 10 anos. Oi? Abaixo de 10 anos. Mas se for no ônibus, colinho. Beleza? Colinho. Tá certo? É bem verdade que tem umas crianças aí até 10 anos que comem mais do que adultos. E até assusta também, fala, rapaz, é outro nível isso daí. Mas é hoje, beleza? Ficou claro? Quando vai ser? Dia 11 de setembro. Oi? Torres Gêmeas, lembrou bem. E hoje eu estou inventando outra coisa aqui, ó, de primeira mão. Primeira mão. Quem ia gostar de viajar até o final do ano, fazer um passeio nas ilhas de Angra dos Reis? Ir de manhã e voltar à tarde? Seria top, né? Espere que a gente vai... Depois eu falo, depois tiver tudo pronto. Então, vamos ver aí. Eu falei, já dei missão para a Mona, depois, Sérgio, tiver tudo desenhado, vamos embora, isso aqui, ó. Vamos andar o dia todo de barco. Ó, faz só um favor, vá com uma blusa maneira, vamos dar uma de ricos lá, porque a gente vai... Não vai fazer vergonha levando farofa, não. Pelo menos de fácil. É na Ilha do Dentista, quando para lá os filhos do Eike Batista. Vamos lá naquele lugar todo, dá uma de rico também. Fala, até no pular do barco, seja educado. Fala, não vai querer dar mortal do barco no mar. Então, vamos embora curtir a vida. Então, vamos esperar até o final do ano, vamos ver se a gente vai sair. Esse negócio vai nascer, no nome de Jesus. Então, espero, fiquem ligados, agora é dia 11, e depois a gente já está vendo outra situação aí, e vai ser muito bom. Igreja família é isso, né? Conduzindo uma igreja biológica e também espiritual. E olha, quantos irmãos e irmãs aqui. Isso é bênção, todos filhos e filhas de Deus. E vamos avançando, né, seu Matos? Dá um mergulho naquele mar lá, né, irmã Isabel? Coisa boa. Irmã Isabel não, mas pode ir lá também, ficar lá na condução. Mas eu dou mergulho lá mesmo e fico depois tremendo assim, já. 1 Samuel capítulo 16, do 11 ao 13, fala sobre a escolha de Davi. E eu quero rapidamente pregar sobre isso, porque em seguida teremos um momento muito especial para a vida da igreja. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, número 16, e é assim em seguida, 11, 12 e 13, os versículos. Diz assim: Então Samuel questionou a Jessé: Estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: Bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé, no caso algumas versões, e Deus afirmou: Levanta-te e unge-o, é ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite. Fala assim comigo, melhor azeite. Pode ficar melhor azeite. E ungiu na presença dos seus irmãos. Na presença de quem? Dos seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, assenhorou-se de Davi. Davi e Samuel retornou para Ramá. Para Ramá. A unção dos filhos. Pai, obrigado por essa noite tão especial que estamos aqui com a nossa família da fé. Obrigado por cada um convidado, cada um filhinho, filhinha. Pedimos que a Tua palavra fale aos nossos corações,
poderosamente, abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos, os nossos respectivos entendimentos, para que não apenas fiquemos no ouvir, mas coloquemos também em prática tudo aquilo que te estás dizendo. Assim oro no nome de Jesus, amém. A unção dos filhos. Olha, que coisa especial é olharmos a história de Davi. Um dia, o povo clamou ao Senhor por um rei para se equipararem aos povos que estavam à sua volta. Eles queriam que um homem pudesse estar os governando. Samuel ficou muito triste, mas Deus respondeu a Samuel que aquela rejeição não era a Samuel, aquela rejeição era sobre o próprio Deus, porque até aquele momento, quem direcionava o povo era o próprio Senhor, explicitamente através do profeta, e nesse caso de Samuel, fazendo ali a dobradinha de profeta e também sacerdote. Para esse tempo nós chamamos de teocracia, mas os homens escolheram algo e Deus permitiu que eles tivessem. Eles queriam um outro homem governando sobre eles, e dali surgiu então a monarquia no povo de Israel. E o primeiro rei foi Saul, um homem grande, forte, bonito. A Bíblia diz que ele era o maior em Israel e era também um dos mais bonitos em Israel. Era alguém destacável. E talvez pela aquela beleza dele, a maneira como ele se comportava, ele foi separado por Deus e de uma forma permissiva Deus entregou Saul para liderar aquele povo. Todavia, Saul se permitiu ir além daquilo que ele deveria ir, e por inúmeras decisões ele se mostrou gradativamente alguém reprovável diante do Senhor. E eu penso que um dos pontos principais é onde está escrito em 1 Samuel capítulo 15, quando Deus orientou ele exterminar o rei e o povo amalequita, e ele se conteve achando que sabia mais do que Deus. Poupou o rei, poupou os príncipes e poupou os gados, de uma forma política de lidar com as determinações da parte de Deus. Então chega Samuel e diz: olha, aquilo que é maravilhoso, é melhor obedecer do que sacrificar. Ouvi do pastor Anderson Silva de Brasília, quando estivemos juntos lá em São José e Danilo, que Deus, alguns pensam que Deus ele quer a nossa carteira, Deus quer a nossa voz bonita ou a nossa preparação. Antes de tudo isso vem a obediência. Deus quer filhos e filhas obedientes à sua voz. Você pode saber pregar, você pode saber cantar, você pode ser bonito, pode ser alto, pode ser baixo, mas se você não obedece ao Senhor, você pode ser sim uma pessoa reprovável diante dele, porque Deus não quer ficar contigo, como falei aqui numa mensagem anterior. Deus, ele quer relacionamento, e olha que coisa feia, ficar. Deus não fica com ninguém, Deus não te usa, Deus vai me usar e depois vai descartar. Para com isso, quem faz isso é um homem com homem, mas Deus não. Deus vê valor em você, e por ver valor em você, ele quer que você se aproxime dele, e essa aproximação é uma aproximação em amor, é uma entrega genuína, uma entrega sem reservas. E quando nós compreendemos isso, o Senhor começa a tratar a nossa vida de uma forma muito especial, nunca no nosso tempo, e na maioria das vezes é sempre de forma surpreendente. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel, né?
Até lembrei dessa canção aí. Mas esse início é maravilhoso. Nunca é no tempo que a gente acha. A gente às vezes acha que está muito preparado para algumas coisas, mas nós não podemos subtrair algumas etapas importantes. E que etapas são essas? Nós não podemos subtrair o tempo de Deus em tudo nas nossas vidas. Tem coisas que nós queremos e Deus não quer. Tem coisas que nós queremos, Deus quer, mas não é o tempo. E precisamos esperar esse tempo de Deus, porque a hora certa chega. O tempo sempre chega. E há de convir, estudando aqui nesse texto, me parece que chega sempre sobre a vida daqueles que não estão nem procurando, mas estão fazendo com zelo aquilo que está vindo às suas respectivas mãos. Por Saul ter sido reprovado, Deus manda Samuel ungir outro rei. Como eu aprendi com o pastor Adriano Moreira, uma lata cheia, por mais que caia, não faz aquele barulho absurdo quando cai rolando a escada. Faz aquele tum, e às vezes até fica porque está cheia. Mas quando a lata está vazia, quando coloca para descer a escada, faz um barulhão. Às vezes a gente ouve assim, deu problema, ó, o barulho que está acontecendo, porque já estava vazia há muito tempo. Muito tempo. Deus olha aquela situação e diz: olha, Samuel, vá ungir outro rei. Vá lá na casa de Jessé. Um dia, esses dias, Célia falando, não sei qual momento, ela citou uma coisa que eu nem lembrava. Um dia eu saí desesperado dizendo assim: Senhor, eu quero trabalhar no teu reino. E saí daqui no culto domingo à noite e fui bater na porta da minha vovó já dormia cedo, cheguei lá, era quase 10 horas da noite, ela já estava dormindo há muito tempo. Mas naquele dia, da noite para o dia, eu jejuei. E quando eu era solteiro, eu jejuava segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Jejum. Jovens, se dediquem ao Senhor. Estão entendendo isso, adolescentes jovens? Tem namorado? Não. Tem casa? Não. Jejum, Senhor, sou teu. Aí segunda tinha um motivo de jejum, terça motivo de jejum, sábado, quarta, quinta e sexta eu fazia 24 horas de jejum. Já fui para 48 horas, quase morri de fraqueza. Mas se entregava. E aí, eu não consegui falar para a vovó, mas naquela segunda eu falei assim: eu quero trabalhar. Aí passou uma semana inteira, tinha bancos aqui, o nosso altar era aqui no cantinho. Não sei se vocês estão lembrados disso. Tinha uma coluna aqui, e eu sentei no segundo banco, o terceiro, mais ou menos na direção onde está a irmã Sônia ali, nessa direção, mas bem no cantinho. E eu estava no meu lugar, eu tive uma das primeiras experiências com o Espírito Santo, porque naquela noite eu ouvi assim, o Espírito Santo falar: Diego, você vai orar. E eu me assustei, eu estava aqui, eu me assustei, abri os olhos. Se passaram 2 minutos, o pastor Benito na época estava fazendo um movimento de oração, e ele falou assim: eu quero por sinal chamar o adolescente Diego para orar. A Célia não sabia dessa situação, mas ali em cima foi de Deus, aquilo abriu o meu entendimento, eu lembrei de tudo aquilo que eu tinha. E eu orei naquele dia, e alguns diáconos depois me procuraram. Um deles foi o Gil, falando que tinha sonhos comigo, e que Deus iria me levantar como pastor, ou diácono Gil, saudoso diácono Gil, falecido esposo da irmã, saudoso irmão, saudoso Gil, esposo da irmã Lucimar, conhecida como Mazinha. Aí veio o irmão daqui, o Admar, falou: pode ir para o seminário que eu vou pagar o seminário todo para você. Ele deu 2 ofertas, não aceitei mais depois,
Mas por ele tinha pagado o seminário todo. Nunca falei isso aqui de púlpito, né? Mas partiu daquela oração. Eu estava desejoso para trabalhar. Mas onde vou trabalhar? Não importa, eis-me aqui. Eis-me aqui. E naquela noite, o pastor Benilton chega e fala: vem orar. A partir daquela noite, Deus abriu as portas. Isaías me levava para pregar nas casas. A primeira casa que preguei foi da irmã Adriana, filha do irmão pastor irmão Matos. Preguei lá a primeira mensagem, nervoso da vida, adolescente. E Deus começou a trabalhar ali. Mas nunca esperava determinadas coisas. Deus sempre chega de forma surpreendente. E na maioria das vezes, quando nós não estamos mirando em nada, só estamos dizendo: eis-nos aqui. Quando nós colocamos o que podemos e fazer, às vezes nós estamos determinando uma coisa que Deus não quer mais para as nossas vidas. Fala-se comigo uma frase que eu aprendi nessa conferência que eu estou fazendo online. Apegue-se a Jesus e a igreja. Nunca se apegue a título, a cargo, a função e local. Essas últimas coisas são transitórias. Se apega a Jesus e a igreja. As outras coisas são transitórias. Podem ser boas por um momento, mas em outro momento já não é. Pode ter sentido em um momento, no outro momento já não tem. E o que nós fazemos? Continuamos servindo. Continuamos servindo. Por que continuamos servindo? Porque o nosso coração não está no nome do cargo, não está no nome da função que exercemos, não está no local onde estamos. O nosso coração está no reino de Deus, e o reino de Deus é muito grande. É muito grande. Davi estava lá, trabalhando, e seus irmãos ali dentro de casa, e Samuel chega, e para todos os irmãos de Davi, Deus diz um grande não, dizendo: não é esse, não é esse o próximo rei de Israel, não é esse o próximo rei de Israel, não é esse o próximo rei de Israel, não é esse o próximo rei de Israel. Mas Deus não fala para Samuel dizendo: tem outro aí, não, ele só: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Então Samuel dizia: aí, acabaram todos os filhos. Samuel, Deus deu uma missão, mas para todos aqueles que Samuel via, aleluia, Deus dizia não, porque às vezes quem é que não está sendo visto. Aí Samuel tem na cabeça: não, que se Deus mandou, porque ele é. Deus não falha. Tem alguém mais? E aí aquele homem disse: tem Davi. O que ele está fazendo? Cuidando das ovelhas. Mande chamá-lo. E olha que especial. Olha as características de Davi, versículo 12. Ele era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. Quem era Davi para o pai? O cuidador das ovelhas. Para os irmãos, o levador de quem tinha na hora da guerra. Mas para Deus, ele era o próximo rei de Israel. Vira para quem está ao teu lado e fala: você pode estar na frente do novo presidente do Brasil, do prefeito dessa cidade. Todos vocês aí, todos.
Presidenta, né? Presidente, esse negócio. Fiquei. Só Jesus disse. Deixa eu ficar quieto aqui. Olha, você pode estar do lado aí do próximo profeta e profetiza que Deus vai levantar nessa igreja. Aleluia, coração queimou aqui. Você pode estar do lado do próximo pastor, pastora dessa casa de oração. Aleluia. Aleluia. É Deus que tira de trás das... Aleluia. Deus está fazendo algo maravilhoso. Chega na casa de Jessé e olha, faz conforme o jargão pentecostal, faz um rebuliço no lugar, mostrando que quem manda é Ele, quem determina é Ele, quem faz é Ele, e nós só podemos obedecer. Deus vai lá e fala, é esse. Olha que lindo. Para os outros, não é esse. Não é esse. Mas quando Samuel bate os olhos, principalmente no item saudável e admirável, era alguém que sabia se comportar. Ele estava no campo, mas também sabia se colocar dentro de casa. Ele era ruivo de aparência, era alguém que estava na relação, mas também cuidava de si mesmo. Cuidava das coisas do pai, mas não deixava de cuidar de si mesmo. Um dia o filhão perguntou, como saber se o chamado que eu tenho gritado é real? É fácil. Depois de um tempo aprendi. No início era difícil, mas eu entendi agora, Fernandinha. Como descubro isso? Primeiro, eu entendo. Deus fala claramente comigo. Fala assim, comigo. Então, como eu vou saber que Deus me chamou para isso? Deus vai falar contigo, de alguma forma. É claro isso para você. Não há dúvida em você. Mas pode ser que você esteja criando situações que não são. E aí vem outro nível. Qual é o outro nível? A nossa família, por mais que resistente esteja, ela começa a reconhecer que também há aquele chamado nas nossas vidas. No início pode ter resistência, mas com o tempo vão vendo que aquela unção é do nosso tamanho. Mas Samuel tem tantos filhos melhores aqui, mais velhos, bonitos, até de guerra. Davizinho, aleluia. É porque a gente acha que tem que ser do nosso tempo, na nossa hora, e já tem que chegar resultado pronto. Aleluia. Deus não trabalha com coisas prontas. Deus, na maioria das vezes, constrói situações, soluções, providências na nossa vida. Nós estamos esperando o rei pronto e Deus está construindo o próximo rei de Israel, porque não adianta ter aparência boa, não adianta ser mais alto em Israel. Tem que aprender a ouvir a voz de Deus, tem que ser humilde, tem que ser submisso, tem que ser pronto para o serviço do Senhor. E isso não compra em qualquer esquina, isso é construído, isso demanda tempo, demanda anos. Aleluia. Paizinho, o Espírito do Senhor está falando tão forte comigo isso aqui. Está você querendo encontrar respostas prontas? Para com isso. Pode ser que a resposta já esteja até no caminho, mas calma, tem um tempo para isso. Deus unge o pequeno porque Ele vai tratando esse pequeno até ele ficar maior. Mas é melhor tratar dessa forma porque aquele pequeno vai aprender a andar com Deus e não vai fazer igual Saul, tomando as suas... Aleluia! Não vai tomar mais as suas próprias direções.
Quem acha que já está maduro acaba às vezes tomando direções que Deus não quer, mas quem entende que é pequenino aprende a andar na dependência do Pai. O problema de muitos grandes, né? A gente estava conversando mais ou menos, deu um estalo aqui, é que acha que pode determinar o seu próprio caminho. Não. Temos um Pai celestial e Ele quer conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Está ali. E Deus trabalhando aquele rapazinho. E Deus fala, unja-o. Mas ele era filho de Jessé. Mas naquele momento Deus estava dizendo, agora ele é meu filho, ele é o rei de Israel. Pega o óleo, eu não vou fazer isso aqui, tá? Mas eu pedi para botar esse óleo aqui hoje, porque existia algo diferente. No Antigo Testamento, como se falava de óleo, eu vou trazer uma série de mensagens falando sobre símbolos do Espírito Santo. E um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo, o azeite. Vou derramar só um pouquinho aqui, tá? Então, quando jogavam azeite assim, era a representação perfeita de que Deus estava ungindo aquela pessoa para algo específico. E quando falava do azeite com chifre, está ali autenticando o que é sacerdotal, o que é profético sobre aquilo que é o real, ou seja, a monarquia, o que Jesus seria lá na frente, rei, profeta e sacerdote. Então pegava o chifre de carneiro e era algo que enchia, prendia o dedo na ponta. Não vou fazer aqui porque é grande isso aqui, mas prendia o dedo na ponta e jogava sobre o ungido, e aquilo deveria lavar toda a cabeça dele, porque era a representação de que o Espírito do Senhor estava o tomando naquele exato momento. Unja-o, porque a partir de agora ele é filho e vai exercer algo especial. Ao rei cabia o direcionamento, cabia a administração, cabia também o cuidado quanto à espiritualidade do povo, juntamente com o sacerdote. Cabia proteção do povo, as negociações. Por isso que Paulo lá na frente, senhor Marcos, 2 Timóteo capítulo 3, quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Aí, mais abaixo começa, e também seja assim o diácono. E vamos ler isso? Falei segunda, é a primeira carta de Paulo a Timóteo. 3, a partir do 8 diz: quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Foram o que? Os 3 anos, irmã? 4 anos de experiência? Deve ter sido isso, né, Henrique? Foi, né? Hã? Mas como obreiro, 4 anos. Experiência. Passar por experiência. Tem que aprender com os mais velhos. É cirurgia. E aí vai. Foi até hoje. Foram 2 cirurgias, até 3 cirurgias. Passa por experiência.
Mas o Senhor está falando sobre saber. Saber se sou chamado. Primeiro tem que saber. Segundo, a família biológica passa a saber, né? Começa a identificar. E terceiro, depois, se não houver nada que desabone, que exerça um diaconato. As mulheres, aí pulo para o 12, os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. A casa tem que reconhecer. E quem mais precisa reconhecer? A casa é espiritual, família espiritual. A coisa não pode ser jogada, né, Célia, assim, tem que ir, não tem que ir. Então, primeiro, a pessoa tem que se entender, perfeito? Fala, a pessoa. Segundo, a família biológica. Terceiro, a família da fé. Preciso olhar e falar, estou vendo uma coisa diferente aí. Você olha para alguém hoje aí e fala, tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Deus está? E não é o homem, é Deus que faz esse processo. Às vezes, fala, que coisa aí. Não tinha visto. Não tinha visto isso. Não precisamos fazer nada além do que esperar no Senhor. O povo passa da fé, a família da fé passa a reconhecer. Mas isso tudo é reconhecimento. Porque eu termino dessa forma. Porque nenhum pastor passa a ser pastor depois da unção. A unção é reconhecimento daquilo que ele já faz. Quer seja pastor ou pastora. Nenhum diácono ou diaconisa passa a ser diácono ou diaconisa depois da unção. A unção é apenas um reconhecimento do que já é feito. Por isso que nós não podemos estender as nossas mãos de forma precipitada. Ao chamarmos alguém ao ministério, temos que ter consciência que há harmonia nessa decisão com a pessoa, que há essa harmonia na decisão dentro da sua própria casa, se há harmonia nessa decisão, quanto também a família da fé. E por quarto e último, quem unge? O pastor. Por isso que Samuel está ali. Não, quem me chamou foi Deus, quem me ungiu foi Deus, sim, mas você não está entre os homens? Estamos. Então você precisa de alguém que Deus já o separou para fazer esse processo sobre você. Não, se a igreja determinar, você acabou. Não é assim. Porque a autoridade sobre a igreja, assim como Samuel, era de quem? Do pastor. E aí tem que vir também bem, né, irmã Alice? Tem que vir bem no coração do pastor. Igrejas muito grandes tem que ir bem no coração do colegiado dos pastores. E aí fala assim, tá, vamos lá, isso aí mesmo, é certo, isso aí. Estamos certos do que vai ser feito. E Deus ungiu, ele passou a ser rei, mas não exercia o seu ministério, podemos dizer assim, ou o seu chamado. Por quê? Porque tinha um tempo ainda ali de preparação. Ele precisava ser perseguido, ele precisava fugir, ele precisava passar dificuldades, ele precisava encontrar os 300 valentes dele. Ele precisava ir para terras que ele rejeitava e entender que com morrer ele teria que ter acesso a todo mundo, mas ficar com os olhos bem abertos. Tinha vários ensinamentos que Deus queria dar para ele. Davi entendeu naquele momento que a unção de Deus sobre a vida dele, a unção de filho, não te dá uma posição de destaque imediatamente. A unção de filho te chama
para filiação com o bom Pai. É Deus te chamando para perto, dizendo: agora você vai andar comigo. Eu vou te preparar, vou te forjar. Vou te forjar. Nem mais nem menos. Fica aqui. Pode ser que você esteja sentindo isso no teu coração. Marcos, eu te digo de coração. Sabe quando eu busquei o pastoreio? Deus é testemunha. Falo nesse púlpito consagrado ao Senhor, diante dessa igreja. Sabe quando eu busquei o pastoreio? Nunca. Nunca. Eu nunca pedi, me unja, pastor. Nunca fiz isso. Nunca, pastor. Minha esposa, já pediu alguma vez, minha esposa, para você? Por 3 vezes a Mona foi chamada para conversa para entender se tinha alguma coisa errada comigo, porque todas as vezes que vinha falando, vou te ungir, eu falava, não precisa. Falo diante de Deus e de vocês, testemunhos, nunca pedi para ser pastor. Porque na minha cabeça sempre teve a história de... Quem está aqui da ICL? O que a gente leu aí lá em Josué, capítulo 1, versículo de número 1? Josué, filho de Nun, servo. Eu sempre levei isso a sério. Se eu estou te servindo, você serve a Deus, eu estou servindo a Deus, para mim basta. Nunca pedi. Nunca. Mas um dia Deus entendeu o que seria. Meu sonho era ser missionário. Minha mãe está aqui hoje não, né? Não. Está lá com a vovó. Meu sonho era ser missionário. Eu queria ir para as outras nações. Esse era o meu desejo. Eu sonhava com isso. Mas Deus tinha um propósito. Pode ser que Deus me deixe como um pastor aqui pro resto da vida. Pode ser que um dia Deus cumpra esse desejo meu de ir para as nações. Nós não podemos ficar presos ao cargo e nem à função. Nós devemos amar, apegar-se à igreja e a Deus. E o reino é muito grande. Muito grande. Muito grande. Davi não pediu, mas chegou. Marcos nunca me pediu, mas chegou. Quero orar por vocês e depois fazer esse momento de consagração. Pode ser que você tenha chegado aqui nessa casa sem vida com Deus, sem comunhão com o Senhor e com os irmãos, perdido na casa do Pai. Por isso, meu desejo é fazer essas perguntas, esses apelos. Primeiro, se você ainda não reconhece o Senhor Jesus e hoje está falando, eu quero Jesus para a minha vida. Segundo, se de repente você conhece, mas está num esfriamento tão terrível espiritual, uma guerra tão terrível, e com isso você não consegue se firmar em nenhuma casa de oração. E você está dizendo, eu volto para a casa do Pai, eu preciso pertencer a uma família espiritual. E terceiro, pode ser que você já sirva, já conheça o Evangelho, mas nunca tomou uma atitude de ser batizado. Batismo não salva, mas todo salvo é batizado. Se você está inserido nesses 3 convites, aí no seu lugar, não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu quero te conhecer. Tem alguém aqui nessa noite, dessa forma? Galeria, aqui embaixo, tem alguém assim, que está dizendo, eu quero.
Tem alguém assim? E aí, por fim, eu quero chamar o obreiro Marcos aqui, por favor.